Quando o assunto é Scott Pilgrim, é importante deixar claro que eu consumi praticamente tudo o que essa obra teve a oferecer. Eu li, eu joguei e obviamente assisti o filme, que por sinal é um dos meus filmes favoritos e eu agradeço muito por ele existir, pois o trampo do Edgar Wright, que é o diretor desse filme e de Baby Driver, por exemplo, é simplesmente surreal, então eu virei um fanboy desse cara, tá? Com certeza o que mais me intrigava em toda a história de Scott Pilgrim é o quanto ela é carismática e ao mesmo tempo extremamente despejada. E eu falo isso no melhor dos sentidos. Sempre foi uma obra com bastante identidade e que na maioria das vezes sempre tem uma história extremamente absurda, mostrando que realmente a obra não se leva tão a sério, estipulando que praticamente tudo é possível naquele universo. E com toda certeza, tudo isso que eu disse é um charme absoluto. É extremamente divertido consumir Scott Pilgrim. Ver todas essas referências gráficas e esse texto de comédia que é muito bem feito. E principalmente ver toda essa discussão que a gente tem na reta final da obra, a qual nos coloca para pensar que é necessário se valorizar. É necessário você olhar para você mesmo e compreender tudo que você já fez, tudo que você pode mudar, sem necessariamente colocar inúmeras questões, inúmeras dependências no outro. Eu realmente amo essa passagem no final, valorizando essa importância do amor próprio e nos mostrando que tanto Scott quanto Ramona não são personagens perfeitos em suas atitudes. A reunião de todos esses fatores, com certeza, me fez criar um grande laço com essa obra, se tornando com certeza uma das minhas obras favoritas. E quando eu fiquei sabendo que Scott Pilgrim iria ganhar um anime, eu fiquei tão feliz. Porque combinaria muito a essa identidade visual. Quando eu vou falar de live action, eu sempre gosto de trazer Scott Pilgrim para discussão. Eu sei que não tem nada a ver com anime e tudo mais, mas eu sinto que aqui a gente tem um reflexo direto de como fazer uma obra em live action sem se abdicar de seu carisma, sem abdicar da sua visão absurda. E eu sinto que na maioria das vezes quando a gente tem um live action ruim de anime é porque eles não focaram nisso que eu tô querendo dizer. Justamente por ser bastante difícil de fazer isso em live action, eu sabia que seria muito mais simples e poderoso isso na mídia de anime. Eu só consegui imaginar toda a loucura que os diretores dessa animação poderiam fazer com essa obra. Quando descobri que era da Science Saru, eu já sabia que ia ser excelente em questão técnica, pois esses caras são monstruosos. Mas de fato, os primeiros trailers me fizeram imaginar que teríamos uma adaptação 1 para 1, pegando exatamente os trechos do quadrinho e também do filme e adaptando para anime. E eu sinto que muitas pessoas também imaginaram a mesma coisa. Então eu sinto que vocês entendem a minha surpresa ao fim do primeiro episódio, a qual pontualmente já começa a distanciar e muito da história base. Eu confesso que de início eu estava bastante distante com essa ideia, mas depois de, sei lá, 2 episódios eu realmente já estava completamente imerso naquilo tudo. E obviamente que eu quero vir aqui discutir sobre tudo que eu achei. Claro, evitando o máximo de spoilers, porque se você não viu Scott Pilgrim, por favor, vai assistir o filme e depois veja esse anime, tá? Quando eu finalmente comprei toda a ideia da nova história que estava sendo contada, eu percebi o quanto é bom a gente ter uma história nova, original, sobre Scott Pilgrim. E sinceramente, eu senti que eles foram extremamente espertos nessa nova história. E eu digo isso por 2 motivos. O primeiro motivo, e pra mim o mais interessante, é o fato de toda a produção focar muito em personagens que até tiveram tempo de tela, obviamente, mas assim, não eram tão impactantes pro desenrolar da história. Os ex-namorados da Ramona, a qual o Scott Pilgrim tem que enfrentar, né, pra conseguir namorar a Ramona, aqui no anime eles são ainda mais carismáticos. Personagens como Knives, Kim e até mesmo Wallace são muito mais carismáticos e principalmente mais funcionais para a história. Você realmente enxerga como peças fundamentais. E de tudo isso que eu tô querendo dizer, eu acho que a personagem da Ramona foi a que mais se beneficiou com tudo isso. A Ramona é uma personagem muito interessante. E eu sentia que tanto na HQ quanto no filme, principalmente no filme, faltava maior perspectiva da personagem sobre tudo aquilo. E isso é algo completamente comum de acontecer em um filme curto, como é o de Scott Pilgrim. E aqui no anime eu sinto que a Ramona tá ainda mais bem escrita. Por passarmos mais tempo com ela, percebemos ainda mais o quanto carisma esse personagem tem e principalmente as suas questões sentimentais e pessoais. E tudo isso é extremamente divertido de se acompanhar, principalmente pelo ritmo ser muito bom e por constantemente estarmos em uma trama de mistérios. Então a gente acaba ficando preso ali, sabe?
Sem contar que tem umas piadas novas maravilhosas. Lembro que o episódio da gravação do filme, né, e a gente tem a perspectiva do Wallace e do Todd. Meu Deus do céu, esse episódio eu ri tanto. E eu sinto que o outro grande fator de que me faz olhar para essa adaptação e ficar muito feliz é perceber o quão sagaz foi o roteiro em criar uma situação completamente diferente do que a gente estava esperando, mas constantemente se autorreferenciando. O que eu tô querendo dizer? O confronto final que temos na obra, mesmo com situações completamente diferentes, o anime de Scott Pilgrim consegue chegar nessa situação, gerando uma mescla muito satisfatória daquilo que a gente já conhecia com algo muito novo. E juro, isso aqui foi bem legal de acompanhar. A nova luta da Ramona contra sua ex-namorada, a luta do Matthew contra o Scott, que foi para um lado completamente diferente. As motivações da Knives, como eu disse. Enfim, eu achei isso muito sagaz, muito sagaz. E quando eu tô tratando aqui do roteiro, pra quem assistiu, eu realmente imagino que tenha algumas pessoas que não gostaram muito da trama final. E como tudo ganhou proporções ainda mais grandiosas. Mas isso poderia ser um problema. Porém, a gente está tratando de Scott Pilgrim, a qual no episódio 3 a gente vê uma luta entre duas pessoas que constantemente vão trocando de filmes. O absurdo, o visual, as referências, é a genética dessa obra. Então, sinceramente, é extremamente natural a resolução do anime ser aquela. E mais do que isso, eu sinto que o anime foi extremamente inteligente em pegar todas aquelas discussões que eu falei pra vocês, de amor próprio, de observar a si mesmo e entender seus erros, de dependência em relacionamentos, e transformar toda essa metáfora em algo físico. E eu acho isso muito interessante, pois a gente tá vendo uma nova visão sobre toda essa discussão, que aqui cai tanto para Scott quanto para Ramona. Estamos vendo todos esses temas se materializando na frente da Ramona. Os diálogos são extremamente certeiros e é muito satisfatório vermos circunstâncias totalmente diferentes chegando na mesma conclusão. Na realidade, chegando a uma conclusão ainda mais intensificada, ainda mais definitiva. Eu consigo ver perfeitamente cada personagem tendo seu arco finalizado, se distanciando um pouco das outras mídias que tivemos de adaptações. Mas falando tudo isso, pode vir a grande pergunta: e aí, o anime superou a obra original? O anime superou o filme? E responder essa pergunta é realmente bastante complicada. Eu sinto que o filme é menos arrastado que o anime, e o seu texto, apesar de simples, transborda tudo que a obra quer dizer. Eu sinto que no anime temos uma história mais fechada, mais intensificada, como se realmente a produção abraçasse toda a loucura que Scott Pilgrim pode ser, ainda mais que o Edgar Wright. E isso aqui pra mim é com certeza um grande ponto positivo. Mas observar esse anime me fez perceber realmente o quanto o Edgar Wright é um excelente diretor, pois eu sinto que o filme de Scott Pilgrim transborda ainda mais personalidade, demonstrando realmente como a direção e montagem desse diretor é realmente algo muito ímpar. O que eu quero dizer é que mesmo o anime claramente abraçando ainda mais loucuras que a obra permite, tendo situações muito inventivas e muito diferentes do que aquilo que a gente viu em outras mídias de Scott Pilgrim, eu ainda sinto muito mais estilo por parte do Edgar Wright, nos provando que realmente é muito difícil superar algo bastante coeso e de bastante personalidade igual o filme. Mas se você gosta da obra de Scott Pilgrim, eu te garanto que esse anime é de extrema qualidade, mesmo sentindo que eu gosto mais do filme do que o anime. Scott Pilgrim Take Off demonstra de forma intensa que realmente uma adaptação pode fazer inúmeras mudanças e continuar sendo de extrema qualidade, não se abdicando de nenhum trunfo dessa obra. Na realidade, em alguns momentos a própria personalidade da obra é intensificada aqui. O anime de Scott Pilgrim, mesmo pecando em alguns momentos com o seu ritmo, entrega pra gente com toda certeza o reflexo do poder de uma animação. Que obviamente estou falando dessa liberdade, indo além da liberdade criativa na parte visual e chegando em mudanças drásticas no roteiro dessa obra. E quando eu vejo tudo isso, eu só percebo o quanto de carinho foi colocado na produção dessa obra. Definitivamente é uma carta de amor para quem é fã de Scott Pilgrim. E caso você ainda não tenha assistido, ou tenha virado um pouco a cara pelo fato de não ser uma adaptação 1 para 1,
vai por mim, deem uma chance pra esse anime. E no mais, é isso. Eu, como super fã de Scott Pilgrim, eu fiquei muito feliz com tudo isso. Ainda mais pelo fato dos atores do live action terem dublado seus respectivos personagens. E por fim, peço para vocês avaliarem o vídeo, comentar, compartilhar caso queiram. E realmente comentem, eu quero saber a opinião de vocês sobre Scott Pilgrim Take Off. Agradeço muito a participação de todo mundo que votou na comunidade, pois eu estava realmente indeciso com qual tema eu iria trazer essa semana. E obviamente eu tenho que agradecer por todo o apoio que vocês dão a esse canal. Adoro vocês e até a próxima.